Para de fazer o que você está fazendo agora mesmo, porque o que está prestes a acontecer nesse vídeo é o tipo de coisa que a nação inteira vai estar comentando nas próximas horas. Hoje a gente não vai falar de especulação vaga, não vai falar de rumor de portal europeu que coloca nome de brasileiro para gerar clique e some no dia seguinte. Hoje a gente vai fundo numa história que envolve vestiário, envolve bastidor, envolve dinheiro, envolve família e envolve um nome que está na boca de quem realmente entende de futebol dentro do Flamengo nesse momento: Luís Henrique. E antes de eu seguir em frente, preciso te fazer uma promessa e um aviso ao mesmo tempo. Durante esse vídeo, eu vou mencionar um conteúdo específico que está guardado no nosso canal, no último vídeo publicado antes desse aqui, e que mostra com imagens e registros tudo o que você vai ouvir de mim hoje. Eu coloquei lá de propósito, separado desse vídeo, porque o impacto é completamente diferente quando você tem o contexto primeiro. Então não fecha essa aba, não pula para frente, não vai ver outra coisa antes de chegar no final, porque quem sair antes vai perder exatamente o pedaço que explica onde encontrar tudo. Fica aqui comigo do começo ao fim. Vale cada segundo. Luís Henrique. Se você acompanha o futebol brasileiro com atenção, esse nome já passou pelos seus ouvidos mais de uma vez. Mas se você ainda não sabe tudo sobre quem é esse atleta, de onde ele veio, o que ele representa e por que o Flamengo estaria de olho nele, então você está no lugar certo na hora certa. Porque hoje a gente vai montar esse quebra-cabeça completo, peça por peça, e quando chegar ao final, você vai entender por que essa possibilidade está gerando tanto movimento nos bastidores de Gávea. Para entender por que Luís Henrique interessa, você precisa entender primeiro o que ele é como jogador. Estamos falando de um atacante brasileiro, nascido em Caucaia, no Ceará, que construiu a carreira de um jeito que poucos conseguem. Passou pelo Botafogo, onde chamou atenção pela velocidade, pela capacidade de encarar o adversário, por aquela qualidade de desequilíbrio individual que treinador nenhum consegue ensinar em lousa. Foi para o Olympique de Marselha, na França, viveu o futebol europeu de alto nível, se desenvolveu num ambiente de exigência diferente de tudo que o futebol sul-americano oferece e voltou ao Brasil num nível completamente diferente de quando saiu. Quem viu Luís Henrique jogar no Botafogo no período mais recente entendeu que não estava mais olhando para um talento em desenvolvimento. Estava olhando para um produto pronto, para um atacante com repertório europeu, com maturidade de quem jogou em estádio lotado sob pressão real e com aquela faísca brasileira que nenhum centro de treinamento do mundo consegue fabricar. E é exatamente esse perfil que coloca o nome dele na mesa quando o Flamengo pensa em reforços. Não é coincidência, não é papo de torcedor animado nas redes sociais. Segundo informações que circulam nos bastidores do futebol brasileiro, o interesse do Flamengo em Luís Henrique seria real. Haveria conversas em andamento e o nome do atleta teria aparecido internamente nas discussões sobre como fortalecer o elenco para as disputas que estão por vir. Nada disso é oficial, nada disso tem confirmação pública de nenhuma das partes, mas a consistência com que essa informação aparece em fontes diferentes é o tipo de coisa que quem acompanha esse mercado aprende a levar a sério. Agora vamos falar sobre o que essa contratação significaria em termos de valores. E aqui a gente precisa ser honesto, porque o futebol moderno é um negócio, e fingir que não é não ajuda ninguém. Luís Henrique não é um jogador de janela de liquidação. Ele tem histórico europeu, tem contrato, tem mercado, tem empresário que sabe exatamente quanto o cliente vale. As cifras que circulam especulativamente em torno de uma possível negociação são significativas, do tipo que exige do Flamengo um esforço real de planejamento financeiro, que coloca em discussão prioridades orçamentárias, que obriga a diretoria a fazer escolhas sobre onde alocar os recursos disponíveis para a montagem do elenco. Não é uma operação simples, mas o Flamengo que se construiu nos últimos anos é um Flamengo que aprendeu a fazer operações que outros clubes brasileiros não conseguem, e é isso que mantém essa possibilidade viva e aquecida nos bastidores. Mas o que eu quero que você entenda é que essa história não é só de dinheiro. Nunca é só de dinheiro quando o assunto é um jogador brasileiro voltando para o Brasil ou chegando pela primeira vez num clube do tamanho do Flamengo. Existe uma dimensão humana nessa conversa que importa tanto quanto qualquer número de contrato. E é sobre essa dimensão que as pessoas que circulam dentro do clube falam quando o assunto é Luís Henrique. Quem conhece o atacante de perto descreve um cara que não se encaixou no estereótipo do jogador europeu que volta ao Brasil com arrogância, com distância, com aquela sensação de estar fazendo um favor ao futebol nacional ao retornar. Luís Henrique voltou como alguém que amadureceu, que viveu a experiência internacional e trouxe o melhor dela sem abrir mão de quem é. Alguém que no vestiário do Botafogo era descrito como presente, como jogador que não se isola, que entra na energia do grupo, que participa das conversas, das zoeiras, dos momentos de tensão antes de jogo grande, sem criar uma bolha em torno de si mesmo. Isso parece detalhe, mas não é.
Isso é exatamente o tipo de característica que define se um reforço vai se encaixar numa cultura de vestiário ou vai ser um corpo estranho que cria ruído onde deveria criar sinergia. E o vestiário do Flamengo tem uma cultura específica. Qualquer pessoa que acompanha o clube com seriedade sabe que os líderes do grupo têm peso real nas decisões de ambiente, que a chegada de um jogador novo precisa fazer sentido não só tecnicamente, mas humanamente. Um atleta que chega com o ego inflado pelo histórico europeu e não consegue se conectar com o grupo vira problema antes de virar solução. Um atleta que chega com a cabeça no lugar, que respeita a hierarquia do vestiário, que entende que precisa conquistar seu espaço, independente de currículo, esse cara tem tudo para prosperar num ambiente como o do Flamengo. E o que se fala sobre Luiz Henrique, o que chega até nós de pessoas que trabalharam com ele, é que ele se encaixa no segundo perfil. Tem uma história que é contada por quem esteve próximo do dia a dia do Luiz Henrique no período mais recente da carreira que ilustra muito bem o que estou dizendo. Num momento de pressão, depois de um resultado ruim, quando o vestiário estava pesado e todo mundo estava no próprio casulo processando a derrota, Luiz Henrique teria sido um dos primeiros a abrir conversa, a quebrar o silêncio pesado, a tentar recolocar o grupo no eixo, com a naturalidade de quem entende que o futebol é feito de ciclos e que o próximo jogo começa na cabeça antes de começar no campo. Pequeno gesto, grande significado, porque em momentos assim é que se revela o caráter verdadeiro de um atleta, não na entrevista coletiva depois da vitória. Agora vamos falar sobre o extracampo, porque é lá que muitas contratações desandam antes mesmo de chegarem ao campo. Luiz Henrique tem uma família estruturada, tem uma base que as pessoas que convivem com ele descrevem como fundamental para o equilíbrio que ele demonstra na carreira. Não é um atleta que vive a instabilidade pessoal que às vezes acompanha talentos muito jovens que chegaram rápido demais ao sucesso. É alguém que construiu ao redor de si um ambiente de suporte real, que sabe separar o profissional do pessoal sem deixar que os problemas de um invadam o outro. Isso é raro, isso é valioso. E clubes que entendem de futebol de verdade sabem que contratar o jogador é contratar o pacote inteiro, e que um pacote equilibrado tem muito mais chances de entregar consistência do que um talento brilhante vivendo em caos pessoal. A adaptação ao Rio de Janeiro também entra nessa conta. Um jogador nordestino, que já viveu fora do Brasil, que já se adaptou a uma cultura europeia completamente diferente de tudo que ele conhecia, teria muito menos dificuldade de se sentir em casa no Rio do que alguém vindo diretamente de outro universo cultural. Essa facilidade de adaptação importa mais do que parece, especialmente no início, quando o jogador precisa de conforto para render, quando a cabeça precisa estar tranquila para que o corpo entregue o que foi contratado para entregar. E quando a gente coloca tudo isso junto, quando a gente olha para o perfil técnico, para o caráter humano, para a capacidade de adaptação, para o potencial de encaixe no vestiário, para o momento de carreira em que Luiz Henrique está, fica muito mais fácil entender por que esse nome não para de aparecer nas conversas internas de Gávea. Não é um desejo vago de torcida animada, é uma análise que faz sentido, que tem lógica, que conecta o que o clube precisa com o que o jogador oferece de uma forma que poucas opções de mercado conseguem fazer com a mesma clareza. O que está faltando para essa história se concluir? É a pergunta que todo mundo está fazendo. E a resposta honesta é que negociações de futebol têm vida própria, têm timing próprio, têm variáveis que mudam de um dia para o outro e que tornam impossível prever com exatidão quando e como as coisas vão se resolver. O que existe hoje é um interesse que pessoas próximas descrevem como genuíno, conversas que estariam acontecendo em algum nível e uma janela de mercado que tem data para fechar e que vai obrigar todo mundo a tomar decisão mais cedo do que mais tarde. Isso é o estado atual dessa história. Não há contrato assinado, não há anúncio preparado, não há nada oficial que coloque um ponto final nessa especulação. O que há é fumaça suficiente para quem entende de futebol saber que o fogo existe. E o Flamengo que está sendo construído para as próximas temporadas precisa de jogadores com exatamente esse tipo de perfil. Precisa de atletas com experiência internacional que agreguem repertório ao jogo coletivo, que ampliem as opções táticas da comissão técnica, que façam os adversários terem mais problemas para anular o time. Luiz Henrique no ataque do Flamengo é um pensamento que faz qualquer lateral adversário perder o sono. E isso não é exagero, é análise técnica de alguém que viu esse jogador encarar defesas europeias e sair com a bola no outro lado mais vezes do que o adversário gostaria de admitir. A nação merece saber o que está acontecendo, merece ter acesso ao que está sendo discutido, merece acompanhar essa história com a informação real que os grandes portais não vão te dar porque eles esperam o comunicado oficial para não errar. A gente não espera comunicado oficial. A gente entra nos bastidores, conversa com as fontes, monta o quebra-cabeça antes de todo mundo e traz para você aqui. E é exatamente por isso que o último vídeo do nosso canal existe. Entra lá agora,
Clica no último vídeo publicado antes desse aqui, e você vai encontrar o material visual, os registros, as capturas, que mostram com muito mais concretude tudo o que eu te contei hoje. Eu separei lá porque o impacto é completamente diferente, agora que você tem o contexto todo na cabeça. Vai lá no canal, assiste o último vídeo e me conta nos comentários o que você achou. Comenta aqui embaixo também o que você acha dessa possibilidade, se Luiz Henrique no Flamengo te animaria, se você acredita que o encaixe faria sentido. A conversa começa aqui e continua lá. Te vejo no próximo vídeo.